Olá, está começando o Pauta Aberta desta quinta-feira, 14 de outubro. A partir de agora eu trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Estados Unidos abre fronteira para turistas, mas ainda com restrições. Aplicativo permite denúncia contra maus-tratos em crianças e adolescentes. Uma das apostas para a geração de energia no futuro são as usinas nucleares. Vamos conhecer uma unidade em construção aqui do Brasil. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está no ar. Aos poucos, a vida está retornando a um novo normal. De que forma você está lidando com o retorno à vida social após tanto tempo de isolamento? Feliz com a retomada ou com medo? Confira a reportagem. Aos poucos, a vida está voltando ao normal, após um longo período de isolamento social. Uma fase que deixou marcas. Observa-se muitos sinais e sintomas, parecidos com transtornos de ansiedade, depressão. A gente sabe que um grande reforçador para a gente, que vivemos em grupo, é o contato social, Então a gente foi convidado a se afastar. É claro que o retorno à vida social é motivo para comemorar, mas a verdade é que junto com essa alegria vem um misto de sentimentos que vão do alívio ao medo. E essa retomada pode ser um desafio. Tá voltando aos poucos, Porque a gente sempre tem medo de sair muito, A gente sempre vem na cidade por precisão. E daí as crianças também voltaram a estudar agora, ajuda muito um pouco agora, Mas assim mesmo a gente tem medo, de sair. Agora todo mundo vacinado, acho que tem que dar uma relaxada e começar a continuar a vida, Tava difícil só na pandemia ficar só em casa, às vezes essas crises de ansiedade aumentaram bastante. Mas, por outro lado, também a gente tem um pouco de medo, porque nem todos tomaram vacina, A nossa história de vida, ela tem uma grande influência em como a gente se comporta hoje, Então, voltar também vai ser, talvez, um reaprender, Nas empresas, o clima também é de adaptação. Esse escritório tem 14 funcionários que trabalharam em home office por um bom tempo. É uma nova realidade que foi vivida por todos. O home office, para muitas pessoas, era um sonho. Era um sonho de poder trabalhar, ganhar e estar perto da sua família, cuidando de filhos, próximo ao marido. Mas, aos poucos, nós conseguimos verificar que não era bem esta a realidade, porque todos perderam um direito ao desligamento, que é tão importante nas nossas vidas. Nós temos que viver em sociedade e o contato humano é fundamental. A Tainara já estava acostumada a trabalhar em casa, mas aos poucos está entrando no ritmo. É algo que a gente tem sentido um posicionamento muito benéfico, porque a gente volta a ter um relacionamento social, convive com outras pessoas, tem sido muito bom psicologicamente. Existem muitas variáveis que envolvem esse retorno do trabalho, Aquele funcionário que tem filhos em casa, a escola já voltou, como que ele vai levar essa rotina a partir de agora, Então, acredito que retornar também precisa dessa compreensão de como que a vida dessas pessoas se configuraram nesses 2 anos, Sentir ansiedade para ressocializar é normal. Mas se a situação gerar sofrimento, procure ajuda. Se você se sente mais ansioso, se você se sente mais entristecido, deprimido, está tendo dificuldades, por exemplo, para esse retorno à socialização e não está conseguindo lidar sozinho com essas questões, eu recomendo que procure um profissional da saúde mental, Foram momentos difíceis para todo mundo, gente? Mas como ressaltou a reportagem, se você sentir muita ansiedade, não está se sentindo bem com esse retorno, com essa volta à vida normal, é sempre importante buscar ajuda profissional. Boa notícia vinda da comunidade acadêmica. A Universidade Estadual de Maringá, mais uma vez, se destacando internacionalmente e se consagrando como referência mundial. A UEM, que é a 15ª melhor instituição do Brasil e a segunda do estado do Paraná, agora tem 102 de seus pesquisadores no ranking dos 10 mil melhores da América Latina. Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar, uma excelente notícia. 102 pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá figuram entre os 10 mil melhores da América Latina. E esse é um grande feito. Sobre isso, eu vou conversar com o reitor da universidade, Júlio César Damasceno, para falar para a gente por que essa pesquisa, esse ranking é tão importante para a universidade.
Bom, primeiro que são entidades internacionais, né? Então não somos nós falando de nós mesmos, né? Então são entidades que realizam esses trabalhos para referenciar as universidades, né? Para dizer, bom, quem são as universidades, sobretudo universidades de pesquisa. Nesse sentido, né, a Universidade Estadual de Maringá, ela vem, não só nesse ranking, mas em todos os rankings, se consolidando como uma universidade de referência mundial. Esse ranqueamento, ele leva em consideração, né, um método que primeiro, né, leva em consideração a publicação dos artigos, né, da pesquisa, da divulgação da nossa pesquisa, mas não só a quantidade publicada, mas, sobretudo, a citação dessas publicações. Então, a pesquisa ela foi publicada e outros pesquisadores usaram esse resultado para referenciar nos seus trabalhos. Então, outros trabalhos foram feitos a partir dos trabalhos realizados pela Universidade Estadual de Maringá. Então, acho que para nós, a comunidade acadêmica e, sobretudo, da nossa região, né, do interior do Paraná, dizer o seguinte: olha, o interior do Paraná figura, né, entre as melhores instituições da América Latina, das melhores instituições do mundo. Lembrando que a Universidade Estadual de Maringá é uma das, no mundo, que mais cientistas mulheres publicam os seus trabalhos. A mulher aqui na Universidade Estadual de Maringá, ela lidera as pesquisas, ela lidera grupos de pesquisa, estão na bancada dos seus laboratórios, então não tem distinção nenhuma. A UEM é uma universidade que cria as oportunidades independente de gênero de qualquer espécie. Uma grande conquista, parabéns mais uma vez. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. Parabéns a todos os pesquisadores da UEM. O governo federal lançou um aplicativo que vai permitir a crianças e adolescentes denunciarem maus tratos e também um canal de denúncias exclusivo para profissionais de educação. Professores e diretores da educação básica agora vão contar com um canal exclusivo de denúncias de violações contra crianças e adolescentes. É o Disque 1510, número escolhido em homenagem ao Dia dos Professores. A iniciativa vai facilitar o acesso dos docentes aos canais de denúncia. São nossos aliados, né, na percepção desses sinais identificadores de violências, e nós precisamos desses professores e diretores. Também foi lançado o aplicativo SAB, que vai auxiliar crianças e adolescentes a se protegerem contra violências físicas, psicológicas e sexuais. As crianças já estavam procurando o Disque 100. Então, a gente tinha que ter um instrumento extraordinário para que ela falasse com a gente, um instrumento na linguagem da criança. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 119 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no país. Em 66% dos casos, a agressão ocorre dentro de casa e a principal violadora é a mãe, seguida pelo pai e pelo padrasto ou madrasta. E agora nós viajamos até Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, para mostrar as obras da usina Angra 3 de energia nuclear. Ao lado do mar de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, estão as duas usinas nucleares brasileiras. Angra 1 entrou em operação em 1985 e Angra 2 em 2001. Ao todo, a energia gerada pelas usinas abastece uma região com cerca de 3 milhões de pessoas, o equivalente às populações das capitais Belo Horizonte e Vitória. Qualquer modificação, qualquer variação aqui é motivo de preocupação para o operador nacional do sistema, pois a gente tem não só essa energia gerada de forma constante, com alto fator de capacidade, mas também essa energia sendo gerada bem próximo aos principais centros de carga do país, ou seja, independendo de longas linhas de transmissão. Angra 3 será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Quando entrar em operação, a nova unidade terá potência de 1.405 megawatts e poderá gerar energia para 4 milhões e 500 mil brasileiros. Cerca de 70% das obras civis de Angra 3 já foram finalizadas e 75% dos equipamentos da usina comprados. Isso representa a consolidação da energia nuclear na matriz elétrica brasileira e abre outras oportunidades que entendo que existam como opção de ampliação da participação da energia nuclear na matriz elétrica. É nesse local que vai ser instalado o futuro reator nuclear da usina de Angra 3, uma área de extrema segurança. Ele vai ficar protegido por uma esfera de aço que tem 56 metros de diâmetro. E lá do lado de fora ainda terá uma barreira de concreto com 60 centímetros de espessura.
O governo federal espera retomar ainda esse ano a construção da usina, um trabalho que deve gerar até 10 mil empregos diretos. Angra 3 deve entrar em operação no fim de 2026. Se ela tivesse concluída, hoje nós não teríamos problemas, porque ela equivaleria mais ou menos a uns 6 a 8 pequenas centrais hidrelétricas funcionando 24 horas. Depois do intervalo, você vai ver, mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados no Brasil. Porém, a falta de qualificação é um grande problema, mas sobram vagas nas áreas de TI. Não saia daí que eu te espero. Pauta Aberta está de volta. Obrigada pela sua companhia e audiência em todo o Brasil. No nosso quadro sobre empregabilidade, vamos falar sobre troca de emprego. Como fazer essa transição? Confira. Olá a todos que acompanham o programa Pauta Aberta. Hoje estou aqui para te dar dicas de como procurar um novo emprego. Você já passou por essa situação de ter que buscar uma nova oportunidade, né? Ou você está há muito tempo no mesmo emprego, quer uma novidade, um novo desafio, ou até mesmo, né, está no processo de transição de carreira em busca de novas oportunidades. Como que eu devo buscar vagas de forma efetiva? Se nós olharmos para o passado, antigamente as vagas eram divulgadas em jornais, né, em alguns veículos de comunicação, e atualmente as empresas, tanto, né, empresas voltadas a recrutamento e seleção, quanto, né, as grandes corporações, usam muito as redes sociais para divulgação de oportunidades. Então, se você quer entrar dentro de alguma empresa, acompanhe essa empresa nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, principalmente o LinkedIn, que é uma ferramenta de uso, né, uma rede social de uso profissional. O seu perfil é um currículo online. Então, por isso, você precisa estar com uma foto atualizada, com todas as suas informações, né, que constam no seu currículo, com seu histórico profissional descrito no LinkedIn, e também você pode ali fazer contatos com as pessoas. Você pode enviar o seu currículo para algum gestor que você quer manter contato e que ele possa avaliar o seu perfil para alguma oportunidade. Então, o LinkedIn é uma ferramenta que conecta as pessoas e também facilita a busca de novos desafios. Além dessa plataforma, a gente tem inúmeras outras que divulgam oportunidades, que servem como banco de dados, de currículos. Então, você consegue atualizar o seu perfil e os recrutadores, quem está com uma oportunidade, faz ali alguns filtros com palavras-chave e né, nessa triagem vão aparecer os currículos que têm essas palavras-chave. Então, também fique atento na descrição da oportunidade, quais são as palavras requeridas, né, na tua área de atuação, e insira essas palavras sim no seu currículo, porque pode, né, correr o risco, se elas não constarem em nenhum lugar do seu currículo, dele não ser triado aí por essas plataformas, por esses softwares, e você acabar perdendo uma boa oportunidade. E o outro ponto é manter atualizado, né, os teus perfis em todas essas plataformas. O LinkedIn é muito importante, né, estar em dia, manter as suas conexões ativas, atualizar o teu histórico profissional, mas também em outras plataformas de busca de empregos, você também precisa mantê-lo atualizado. Por quê? Porque quando você faz o seu cadastro há muito tempo atrás, ele deixa de aparecer como prioridade para os recrutadores. Então, se você, né, já está há mais de um ano, mais de 6 meses sem entrar naquela plataforma, sem atualizar algum dado do seu currículo, provavelmente ele não apareça como prioridade na busca dos recrutadores. Então, obrigada e acompanhe até a próxima semana com mais dicas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a inadimplência caiu no Brasil, mas 7 de cada 10 famílias têm dívidas
e 10% delas não têm condições de pagar essas dívidas. Se você está nessa situação, saiba que há alternativas, há saídas. Utilizar o crédito, seja do cartão ou cheque especial, é tentador, mas pode levar ao endividamento. A situação acomete muitos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa mostrou que 74% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer. Mas mesmo com as recentes altas nas taxas de juros, o percentual de inadimplentes vem caindo. Chegou a 25,1 ponto a menos que o registrado em setembro do ano passado. Entre os endividados do país, a maioria está na região sul. Em seguida, estão as famílias do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. 10% dos brasileiros afirmaram que não têm condições de pagar as contas. E a parcela média da renda comprometida com as dívidas é de 30,2%. O salário é pouco e as dívidas é muito e a gente tem que comer, tem que viver. Mas o que fazer para evitar o descontrole financeiro? O primeiro passo é fazer contas, saber o valor de todos os gastos da família. Depois, tentar reduzir os juros das dívidas. Procurar instituições financeiras onde você esteja com muito tempo de atraso para tentar conseguir juros melhores, tentar conseguir uma negociação melhor, para que dessa forma você consiga ter um pouco de orçamento no azul, né, com um orçamento superavitário, e que você não volte para aquela bola de neve que tinha anteriormente. O bom mesmo é fazer os seus cálculos antes em casa, fazer uma planilha de custo que você vai comprar, o que são prioridades, né, para evitar o endividamento. Os Estados Unidos vão abrir as fronteiras para os turistas, mas ainda com algumas restrições. As praias de Miami, as compras em Nova York, o passeio com as crianças na Disneylândia em Orlando. Os brasileiros adoram viajar para os Estados Unidos. Mas desde março do ano passado, o país não recebe turista algum, culpa das restrições impostas pela pandemia de Covid. Agora, enfim, as restrições estão diminuindo e começam a valer já para o mês que vem. A partir de novembro, os Estados Unidos irão abrir fronteiras para turistas vindos do Canadá e do México. Mas atenção, hein? É só para quem entrar de carro, via terrestre. Os voos internacionais ainda vão permanecer proibidos. E tem outro detalhe. Só vai poder entrar nos Estados Unidos quem comprovar que está totalmente imunizado contra a Covid. E aqui vale um detalhe. Na lista do governo norte-americano está também quem foi vacinado com a Coronavac, o imunizante que no Brasil é fabricado pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac. Enquanto mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados diante da crise promovida pela pandemia da Covid-19, sobram vagas para profissionais de tecnologia da informação, ATI, no serviço público. A evasão desses especialistas já chega a 60% de acordo com a Associação Nacional dos Analistas em Tecnologia da Informação, a ANAT, que alerta para o colapso do sistema nos próximos anos. E como no serviço público esses profissionais estão com excesso de trabalho e baixa remuneração, a iniciativa privada se tornou mais atrativa. Atualmente, existem 450 analistas de TI espalhados em todos os ministérios e em mais de 150 órgãos federais, o que associações alegam ser pouco. Além do gerenciamento em soluções tecnológicas, os profissionais também são responsáveis pela transformação digital do governo. A falta de mão de obra no setor, segundo a associação, desacelera o desenvolvimento econômico do país. A Prefeitura do Rio de Janeiro mudou as exigências para a realização de eventos com presença do público na cidade. O decreto publicado hoje determina que o público, colaboradores, artistas, expositores e demais integrantes da produção em evento teste devem ter sido testado para a Covid-19 e negativado nas 48 horas anteriores ao evento, ou ter esquema vacinal completo. O decreto anterior exigia o teste junto com a comprovação da vacina, mas agora a medida foi flexibilizada. Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura, nos 3 eventos teste que já haviam completado o prazo de 14 dias para o monitoramento do público presente, a taxa de incidência de casos de Covid-19 foi, no máximo, 6 vezes menor do que a incidência da doença no município para o mesmo período analisado.
O Brasil é o terceiro país do mundo com maior número de espécies de aves catalogadas. Em todas as regiões do país existem espaços dentro das cidades onde é possível observar os pássaros mais de perto. Em Maringá, por exemplo, o Parque do Ingá é o local onde pesquisadores, estudantes e a comunidade em geral podem ter esse contato mais próximo. Olhares atentos, porque o momento é especial. Apreciar mais de perto os pássaros. Essa turminha aí participou de uma visita promovida pelo projeto Passaringá, um evento de observação de aves no Parque do Ingá, localizado em Maringá, região noroeste do Paraná. Vale a experiência porque a gente está colocando em prática o que nós aprendemos no curso. Então, tanto a passar o conteúdo para diversos públicos, quanto aprender com eles também e aprender junto com os pássaros, com o local onde a gente está aplicando o projeto. Os alunos fazem parte do projeto social Pescadores de Vida, do município de Sarandi, também na região noroeste do Paraná. Proporcionar essa experiência a eles foi também uma forma de incentivo à consciência ambiental. Trazer para eles essa consciência da importância do meio ambiente para eles e também uma forma de reduzir a desigualdade, né? Dando mais acesso a eles, uma coisa que é difícil deles terem acesso normalmente. O Passaringá é um projeto do Instituto Biodiversidade em parceria com a Prefeitura de Maringá e universidades locais. Existe desde 2018 e no mês de outubro proporciona uma visita guiada para a observação de pássaros no local. A gente tem uma comunidade de observadores de aves em Maringá grande, que raramente tem contato, essas pessoas não se conhecem, né? Então a gente tem muitos observadores que não se conhecem. E a intenção era unir essas pessoas, né? Fazer com que elas tivessem contato, tivessem um dia para se reunir para observar aves e também fazer com que a população entendesse a riqueza de espécies que a gente tem nos parques urbanos e passasse a visitar, né? Mesmo que não aderissem ao hobby, mas passassem a visitar com esse olhar de admiração para as aves que também existem aqui e às vezes não são tão visíveis. Durante a trilha interativa, além do contato com a fauna e a flora do parque, os visitantes tiveram a oportunidade de aprender sobre a origem de algumas espécies, a vocalização das aves e também sobre quando, onde e como observá-las. Ao longo do passeio, uma visita para lá de ilustre chegou bem perto. E como o parque é morada de várias espécies, os saguis também deram o ar da graça. Foi legal, daí eu aprendi sobre os pássaros, sobre os macacos, sobre isso tudo. Você aprendeu sobre o respeito aos animais também? Aham. O que você aprendeu? Que não pode maltratar os animais, não pode dar alimentação que eles vão seguir. E também não pode pegar eles e roubarem. A principal proposta do projeto Passaringá é aproximar a comunidade da natureza e mostrar que é possível conviver em harmonia e contribuir para a preservação das espécies. Essa é uma vertente da observação de aves, né? Porque nós observamos aves em vida livre. E para a ave permanecer ali naquele local, a gente precisa respeitar o espaço dela. Porque quando a gente entra no parque, a gente está entrando na casa delas, a gente está no ambiente delas. E esse respeito é muito importante, né? Então, são coisas que andam juntas, a pesquisa, a observação de aves e a conservação. Pauta Aberta está terminando, nós temos um novo encontro amanhã, depois do Vida em Foco. Até lá!